do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa terceira aula do livro do quarto bimestre. E hoje nós iremos lá na página 356. Nós iremos falar de um assunto bem básico, mas é muito importante, mas a aula vai ser bem curtinha, tá bom? Antes de começarmos na 356, nós iremos lá na página 358, que nós iremos falar sobre leisure activities, que são as atividades rotineiras, né, as atividades do nosso dia a dia. E aí eu tenho aí, né, na página 358, as atividades em inglês com as imagens. Então vocês irão, né, fazer uma relação aí em termos de tradução. Eu tenho going to the cinema ou going to the movies, watching TV, spending time with family, going out with friends, surfing the internet, playing video games, playing a musical instrument, listening to music, reading, going shopping, cooking e exercising, tá? O exercising, ele tá lá na página 360. Então isso daí só pra gente dar um início aí na nossa aula. O que nós iremos falar hoje, o principal assunto? São os connectives. O que são os connectives? São os conectivos, né? São palavrinhas que nós usamos para conectar uma frase a outra. Geralmente utilizamos para começar um parágrafo, para dar continuação sem repetir um termo. E isso é muito importante, tanto no inglês quanto no português. Porque o uso dos conectores evita que vocês repitam os termos, né? Por exemplo, a menina escovou os dentes, a menina fez isso, a menina fez aquilo. Para vocês não ficarem repetindo o termo, um substantivo ou qualquer outra coisa, vocês irão fazer o uso dos conectivos. Então isso daí, quando vocês fazem uma redação, tanto em português quanto em inglês, vocês deixam de perder pontos, porque a pessoa que estiver corrigindo a sua atividade, ela vai já pensar que você tem um grande entendimento de vocabulário. Então isso daí você deixa de perder pontos em relação à repetição de termos. E do inglês não é diferente, tá? O que são os conectivos? Eu tenho conectivos de introdução, continuação, adição, contraste, comparação, exemplificação, causa, consequência e conclusão. Cada um é utilizado tanto para fazer uma redação, tanto para escrever uma frase, cada um é utilizado no seu tempo certo, né? Eu não posso querer usar um conectivo de introdução numa conclusão. Eu não posso começar uma introdução com um conectivo de conclusão. Então, por isso vocês precisam saber tanto em inglês quanto em português, né? Principalmente quem quiser depois estudar inglês de verdade, mais a fundo, vai aprender isso daqui. Infelizmente, não é uma aula que eu vou ficar explicando quando tem que usar, quando não tem. É uma aula que acaba sendo um pouco de decoreba. Com o tempo vocês vão decorando aí os conectivos, qual é qual que pertence a qual grupo. E aí lá na página 356, vocês têm aí os conectivos, os exemplos de cada grupo. Então na página 356, conectivo de introdução. First of all, first, in the first place. Tem a tradução aí, first of all, antes de tudo. Estou introduzindo um texto, né? Eu não posso querer usar o first of all aqui na conclusão. Não tem sentido, certo? Página 357. Conectivos de continuação. Besides, then, moreover. Adição. And, also, as well as. Contraste. But, however, instead of. Comparação. Likewise, in the same way, similarly. Exemplificação, for instance ou for example, né? Que é se eu falo de exemplificação, tô dando exemplo, eu vou falar, por exemplo, for example. In this case, such as. Causa, because of, due to. Consequência, as a result, consequently, therefore e so. Conclusão, finally, to summarize, at last. Então a gente tem aí uma infinita lista de conectivos que a gente acaba decorando quando a gente estuda inglês mais a fundo. Eu não vou ficar aqui dando uma aula de gramática pra vocês porque não é esse assunto. Isso daqui é um pouquinho de decoreba. Principalmente quem começa a estudar inglês mais profundamente e tal, vai conseguir decorar isso daqui com o tempo, né? Se você começar a escrever,
começar a escutar muita música, ler muitos textos, vocês sempre estarão vendo os conectivos. E aí, pra gente dar uma praticada, nós iremos fazer as atividades da página 361, 362. As atividades, gente, são basicamente... Ele coloca aí alguns textos, algumas estrofes de questões de algumas bancas. E lá ele tem em negrito os conectivos. E ele tá perguntando a que grupo de conectivo eles pertencem, né? Por exemplo, no número 7 do nível 2, ele tá lá em negrito soul. O soul, ele pertence a qual grupo? Consequência, conclusão, introdução, continuação. Ele também pergunta em algumas questões se eu posso trocar o conectivo X pelo conectivo Y. Vocês precisam ficar atentos a isso. Se o conectivo for do mesmo grupo, aí você pode fazer a troca. Agora, se não, aí não pode. Como assim? Se eu tenho aqui na continuação alguns exemplos de conectivos, de conectores, eu posso trocar um pelo outro? Sim. Agora, eu não posso querer fazer uma troca de conectores de continuação pelo conclusão. Como assim? Eu tenho aqui na introdução first of all e first. Aí eu tenho uma questão perguntando, posso trocar o first of all pelo first? Pode. É o mesmo grupo. Todos os dois, ambos falam de introdução. Agora, eu não posso querer trocar o first of all por finally, porque finally pertence ao grupo de conclusão. Então, vocês precisam ficar muito atentos a isso, ok? Então, assim que acabarem, assim que finalizarem as atividades, mandem para mim para eu corrigir, ok? Qualquer dúvida também, pode me chamar. Bye, bye!